Meus amigos, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um de nossos estudos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Teremos nessa noite, como vocês estão vendo aí na tela, o tema rogativa e louvor. E esperamos que todos nós possamos ter momentos de reflexão, de paz, sob a inspiração dos nossos mentores. Vamos acompanhando a chegada dos nossos amigos. E sejam todos muito bem-vindos. Suzy, Valtinho, Cleusa, Ana Paula, Ricardo, Adriana. Como disse o André, sejam todos bem-vindos. Ione, Marisa, Luísa, Ângela. João Pedro, Fátima, Dona Maria Amélia, Luci, Yara, Bom, vamos dando início aos nossos estudos. Eu peço ao nosso amigo Leandro que faça a prece inicial. Vamos todos nós, de corações entrelaçados, agradecer a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso amigo inseparável de todas as horas, pela bênção dessa oportunidade de uma vez mais podemos refletir acerca dessas lições tão importantes que fazem parte de um Evangelho, que são o roteiro para a nossa existência, na busca pelo nosso aperfeiçoamento e para a construção de um mundo melhor. Que assim seja. Meus amigos, nesse tema rogativa e louvor, nós extraímos um trecho da pergunta 661 de O Livro dos Espíritos. E diz assim: as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Muito boa noite, meus amigos. O tema da noite é rogativa e louvor. E nós somos muito bons na prática no tema rogativa, à medida em que as dificuldades surgem ao nosso caminho, nós imediatamente nos apegamos a Deus
rogamos a Ele, aos Espíritos benfeitores, a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos auxiliem, que nos amenizem as dificuldades, mas muitas vezes nos esquecemos também de fazermos a nossa parte. Há uma mensagem de Emmanuel, do livro A Luz da Oração, muito bonita, e eu vou pegar um pequeno trecho dessa mensagem, que diz: a prece forma o campo do pensamento puro e toda constituição respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um plano a perder-se. Nós, nos momentos de dificuldade, pedimos auxílio aos nossos benfeitores espirituais, seja qual for a nossa crença, seja qual for a nossa convicção religiosa, e muitas vezes nos esquecemos de fazer a nossa parte também. Nos esquecemos de adquirir méritos, inclusive para sermos auxiliados na rogativa que estamos fazendo. Há uma história chamada Petições, do livro História e Anotações, do espírito Gilberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, que conta que uma senhora comparece a um centro espírita e, diante de uma benfeitora espiritual, lhe suplica auxílio, lhe suplica ajuda, e começa a tecer uma série de rogativas, uma série de petições. Pede pelo vizinho que a incomoda, pelo filho que está desempregado, por um negócio que não familiar que não se conclui, pelo marido que é impaciente, e tece uma ladainha, uma série enorme de rogativas, de petições diante dessa benfeitora espiritual. E a benfeitora espiritual, no momento em que há um intervalo, né, que ela termina aquela longa lista de petições, se propõe a auxiliá-la na medida do possível e pede que ela frequente. Fala: bom, podemos contar então amanhã com a sua presença aqui? Ela falou: não, eu sou muito ocupada, tenho muitos afazeres, eu não tenho condições de vir aqui, de dar qualquer forma de auxílio. Ela falou: bom, então vamos procurar auxiliar a senhora da melhor forma que for possível. Vamos então à sua casa, vamos pedir que a senhora, uma vez por semana, se retire das preocupações diárias, das preocupações do dia a dia, se concentre em Jesus e que, para que possamos comparecer ao seu lar e, de alguma forma, trazer algum auxílio a essas rogativas, essas petições todas que a senhora está fazendo. E no dia marcado, no horário em que essa senhora se comprometeu a dedicar-se ao Cristo, aos ensinamentos do Cristo, ao aprendizado das lições do Cristo, os espíritos benfeitores compareceram ao local e a encontraram no jogo de cartas, muito ocupada, né, no jogo de cartas com as suas amigas, e, obviamente, que seguiram adiante. Essa história é muito singela, muito simples, mas ela reflete um pouco do que é o nosso dia a dia. Nós, muitas vezes, nós pedimos a Deus que nos auxilie em tarefas que estão fora do nosso alcance, mas nós nos esquecemos de fazer o bem às mínimas questões. Nós somos intolerantes, nós somos incompreensíveis com o nosso próximo, nós não nos esforçamos nada para desenvolver o mínimo de amor ao próximo, e não fazemos absolutamente nada para adquirir algum mérito para ter as nossas rogativas atendidas. E a lição ainda nos fala do louvor, e aí o louvor eu acho que fica um pouco mais, as nossas dificuldades, as nossas deficiências se tornam ainda mais aparentes quando nós falamos do louvor. Se nós pegarmos um pequeno trecho da oração
do Pai Nosso, a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, vamos encontrar: venha a nós o vosso reino. E nesse pequeno trecho, nós estamos pedindo a Deus que nos traga a possibilidade de nos desenvolvermos espiritualmente, de adquirirmos mérito, para um dia sermos espíritos mais elevados e mais próximos do reino de Deus. E pedimos isso, assim na terra como no céu, e ainda que seja feita a vontade de Deus. Mas quantas vezes Deus nos dá pequenas provas, muito mais amenas do que nós teríamos que passar? Quantas vezes encontramos pequenas dificuldades no dia a dia que nos livram de males muito maiores, que evitam que nos desviemos gravemente dos caminhos, como já fizemos em encarnações passadas, e não temos nem a humildade e nem a compreensão de que essas pequenas dificuldades, porque passamos hoje, são uma bênção de Deus, para que não nos percamos ainda mais, para que adquiramos, tendo a compreensão necessária, tendo o entendimento necessário de que essas pequenas provas são suportadas por nós como um resgate de débitos do passado. Nós não louvamos a Deus por essas dificuldades e acabamos, inclusive, nos comprometendo ainda mais quando as dificuldades se tornam em revolta. Nós sabemos, pela doutrina espírita, que nenhum de nós está isento de provas, nenhum de nós está isento de dificuldades, nenhum de nós veio a esse planeta de expiação e provas simplesmente a passeio para se beneficiar, né, das belezas da natureza, sem que haja aqui um compromisso assumido no plano espiritual. Todos nós temos um compromisso com a nossa evolução. E esse compromisso, ele necessariamente requer de nós a nossa evolução espiritual. Que tenhamos a compreensão necessária, que essas dificuldades venham em nosso auxílio, elas vêm nos trazer uma oportunidade de crescimento espiritual. Que tenhamos a humildade para agradecer a Deus pelas pequenas dificuldades que nos proporciona e a certeza absoluta que se hoje passamos por essas pequenas provas, males muito maiores estão sendo afastados das nossas vidas. Que possamos nos lembrar do exemplo do Cristo, que veio à Terra, que passou toda sorte de dificuldades e sempre exaltou e sempre louvou a Deus. Que Jesus nos abençoe. Amigos, boa noite. Pegando aí um pouco a sequência do que o Rodolfo nos falava, lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, o Espírito da Verdade explica a Kardec que a prece é um ato de adoração e que orar a Deus é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com Deus. As três coisas podemos fazer por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Como lembrou o Rodolfo, se nós olharmos nesse exato minuto agora, em todo o planeta, em todas as religiões, a maioria das preces são de pedidos. Algumas poucas são de louvor e muito poucas são de agradecimento. Então, que primeiro, assim, a primeira mensagem que eu queria deixar aqui para nós, para nossa reflexão, é que nós nos lembremos também de agradecer a Deus, de preferência todos os dias da nossa vida, simplesmente por estarmos vivos, por estarmos aqui nesse planeta, e cada um poderá avaliar os benefícios que tem e que eu não irei me alongar aqui. Porque eu queria aproveitar o tempo para comentar rapidamente com vocês. No livro Boa Nova, tem uma mensagem
está no capítulo 19, que se chama Comunhão com Deus. Aí vocês vão me perguntar, mas comunhão com Deus, o que tem a ver com a prece? Tem tudo a ver, né? Então, essa passagem é um pouco longa, eu vou resumir bastante ela para vocês, mas basicamente é o seguinte: o Cristo falava muito dessa comunhão com o Deus, e entre os apóstolos mesmos, havia uma certa dúvida, uma certa, assim, tem uma palavra aqui difícil, assim, perplexidade, dificuldade de entender o que acontecia, né? Com essa questão da comunhão com Deus. E mais à frente vocês vão entender por que eu estou dizendo. João, que era um dos discípulos mais diletos de Jesus, tinha dentro do seu coração uma série de dúvidas, de hesitações, e ele fez 3 perguntas a Jesus, que é as 3 que eu vou me ater para não alongar o nosso comentário aqui, né? Ele disse primeiramente para Jesus que gostaria, né, sinceramente, de compreender, né, quais eram os deveres dele, João, atinentes à oração. Mas ele falou, eu sinto que a minha alma está tomada de certas hesitações, anseio por uma comunhão perene com Deus, mas as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Aí, nesse ponto, o Cristo explica para ele, né, que ele diz assim, João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam por motivo de não haveres compreendido ainda que cada criatura tem um santuário no próprio espírito. Guardem essa palavra santuário no próprio espírito, que eu vou voltar nela aqui depois. Em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da nossa consciência. Então, o que o Cristo estava dizendo para ele? Que nós podemos ter comunhão com Deus a todo instante, porque nós temos a divindade dentro de nós, ou seja, a semente de divindade, ela é dentro de nós, né? E ele, então, explica em detalhes isso a João, e mais à frente, Cristo termina dizendo para ele assim, em cada criatura, que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Nas explicações que antecederam um pouquinho essa frase do Cristo, o Cristo lembrava que a todos nós deveríamos sempre ter em presente que a vontade do Pai deve prevalecer sobre a nossa. Por que eu estou dizendo isso, então? Porque muitas vezes nós fazemos as nossas preces e elas aparentemente não são atendidas. Mas é porque a vontade do Pai, como disse o Rodolfo, está lá impregnada na oração do Pai Nosso. O Cristo teve o cuidado de deixar isso no 3º parágrafo da oração do Pai Nosso, quando disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, já estava dizendo para João, olha, a comunhão com Deus, a fidelidade a Deus, pressupõe que a sua vontade não é superior à da dele, e que ele sabe mais que você. Mas aí João, né, com a sua simplicidade, a sua vontade verdadeiramente genuína de aprender, perguntou, mas, Senhor, a oração deve ser de súplica ou de louvor? Que é o tema da nossa reunião da noite aqui, né? Ao que Jesus respondeu com vontade, com boa vontade.
todo aquele que trabalha pelo bem, olha bem, que trabalha pelo bem com suas mãos e com seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria vontade. E aí, João, ainda não contente, continuou perguntando para o Cristo, né? Eu até me coloquei no lugar dele e falei, acho que eu teria parado já na segunda pergunta, mas ele continuou perguntando, né? E como ser leal a Deus na oração? A prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança? É uma pergunta, assim, boa, se a gente pensar, né? Porque tem gente que pensa que por fazer a prece apenas, e fazê-la corretamente, lá no segredo do seu ambiente, né, sossegado, na sua ligação íntima com Deus, já está resolvendo o problema. Não, porque nós temos que fazer a nossa parte, como falou o Rodolfo, né? Então, o Cristo, com um pouco mais de energia, mas com muita serenidade, com muito amor, disse para o João assim, será que também tu não entendes, né? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima dela os desígnios celestiais, que são mais altos e mais sábios que os nossos, que o nosso capricho próprio, né? Então, aí, o Cristo termina dando vários exemplos sobre a natureza, o sol, a chuva, né? Exemplos que ele extraiu da natureza, né? Porque ele até falou para o João, João, você não percebe que muitas vezes eu tenho que recorrer a parábolas, porque eu não consigo explicar em detalhes tudo para que o povo possa entender? E aí ele conclui essa etapa assim, desse bate-papo, né, do João, dizendo o seguinte, veja, João, pois que todo o problema da oração está em edificarmos o reino dos céus entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Então, nós temos os atributos divinos e temos que estar em comunhão com Deus, mas para isso temos, como disse de novo Rodolfo, fazer a nossa parte, porque lá atrás o Cristo falou para ele que o trabalho no bem é a exemplificação da nossa comunhão com Deus, né? Então, o Cristo aí, no dia seguinte, tinha uma visita que eles iriam fazer a Jericó, e justamente iriam João e o Cristo nessa visita. E no caminho de Jericó, eles encontraram assim, um ambiente muito árido, muito seco, né? A vegetação muito difícil, sem chuva. E no caminho havia um trabalhador cavando um poço com muita intensidade, né? Aí o Cristo perguntou para ele, o que você está fazendo, né? Aqui não chove tanto? Aí o trabalhador parou e falou, é verdade, aqui nessa região de Jericó, as chuvas estão se tornando escassas. Então, nós temos que buscar o manancial da água nas profundezas da terra. E continuou a cavar em busca da água. Aí o Cristo aproveitou, João, e trouxe esse simbolismo do homem, do trabalhador cavando, como a dizer para João, tá vendo, João? A água é a misericórdia divina. Ela é igual para todo mundo, para todos, bons ou maus, é igual para todos, é a misericórdia de Deus. O terreno árido, sem chuvas, representa algo como se fosse a alma humana, ainda carente de muita relação com Deus, né? Mas o simbolismo mais bonito é o cristão cavando a terra, fazendo um esforço para encontrar a água que ele sabia estar submersa,
e que representava, em última palavra, a essência de Deus. Aí João finalmente compreendeu que para a oração atingir o efeito que necessita, nós temos que fazer o reino de Deus dentro do nosso coração, em primeiro lugar, ou seja, aceitar a providência divina, com resignação, com coragem, sem lamentação, sem revolta, fazer aquilo que nos compete no ambiente que Deus nos situou, obrigando-nos a trabalhar naquele ambiente, né? Então, fazer a nossa parte, no fundo é fazer a nossa parte com resignação, com coragem, que aí as nossas preces vão encontrar sintonia com os pensamentos divinos e possivelmente serão atendidas. Só para finalizar, eu só queria dizer o seguinte: nós devemos orar pedindo para Deus coragem para enfrentar as nossas dificuldades, porque a prece não nos tira os problemas. A prece nos ajuda a ter fortaleza. Então, quem realiza a prece com sentimento puro é atendido, porque recebe o quê? Força, coragem, fortaleza para enfrentar os problemas. Tá certo? A prece não é do preguiçoso, que ora e espera sentado. Não, é daquele que trabalha, é daquele que faz acontecer, que busca o resultado através do trabalho no campo do bem. Então, meus queridos amigos, que Jesus possa abençoar a oração, nos dar essa força, essa fortaleza, essa coragem, enfrentar as próprias dificuldades, as dificuldades que nós mesmos criamos, que estamos aqui agora para resolvê-las. Que Jesus abençoe. Meus amigos, boa noite. Esse tema de hoje, ele nos remete profundamente à questão de um tema que já falamos anteriormente, que é a questão da fidelidade a Deus, né? Às vezes a gente fala de um tema, mas não se aprofunda no sentido, né? O que é ser fiel a Deus? Né? O que uma pessoa, vamos pensar assim, nós já encontramos uma pessoa, tem casos assim, que a gente fala, nossa, aquela pessoa é fiel àquela pessoa e não adianta ela, o que aquela pessoa falar, ela faz, é a mesma coisa. Ser fiel a Deus, né? É a gente, como disse tanto o Rodolfo quanto o Túlio, é aceitarmos a vontade divina, né? Aceitarmos acima da nossa prece, acima da nossa rogativa, do nosso louvor, do nosso pedir, né? Prevalece, com certeza, e tem que prevalecer a vontade de Deus. Nós temos que entender isso definitivamente, né? Se nós falamos que Deus é bom, justo, amor infinito, bondade infinita, certo? Ele quer para nós o melhor, mesmo aquelas circunstâncias em que a gente acha que não está recebendo o melhor, né? É a questão de sermos fiéis a Deus. Se eu estou passando por isso, se eu estou tendo essa dificuldade, né? Vale o que o Túlio falou, e o Rodolfo também, né? A gente fazer a prece pedindo forças, né? Coragem, para a gente superar. Não adianta a gente falar assim, não, eu estou querendo que Deus tire esta prova de mim. Não tem, isso aí não existe. Entendeu? Ninguém nasce nesse mundo, ninguém, carregando uma carga maior do que as suas possibilidades, né? A gente não faz isso com o filho da gente, faz. Nós somos capazes de pegar uma criança de 5, 6 anos e colocar um saco de 50 quilos nas costas dela, não existe isso. E nós somos, assim, vamos dizer, infinitamente imperfeitos. Imagina Deus. Então, se a gente entende que as nossas lutas, que as nossas provas da vida são bênçãos, emanam muitas vezes
ele se refere a isso em suas mensagens. Pode até chocar, mas não é para chocar. São bênçãos. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, certo? É porque ali está um ponto em que nós precisamos passar. E se nós somos fiéis a Deus, a gente aceita a orientação dele, aceita a designação dele, aceita o que ele nos manda. Este é o ponto de tudo. Né? A gente, ao menor contratempo, a menor coisa, a gente já se esfacela. Não pode. E aí tem outro ponto importante que foi tocado por ambos, né? Que é a questão da nossa parte. Né? Vamos trabalhar, vamos fazer o bem, vamos buscar ajudar. Né? O Chico sempre, quando aquelas mães iam lá, aflitas porque perderam o filho querido, né? E o Chico sempre dizia: minha filha, faça pelos filhos dos outros o que você queria fazer, né? Por seu filho. Né? Então, vai ajudar, vai trabalhar, vai se envolver com aquelas mães em mais dificuldades, aquelas crianças abandonadas. Né? É assim que a vida é. Não tem outro caminho. É muito fácil a gente pedir para Deus tirar da gente os problemas. É um erro, não vai acontecer nada. Nós temos que entender a vontade divina em nossa vida. Se nós entendermos isso, é o que os cristãos entendiam. Né? O Chico, vamos pegar o Chico. Nós achamos que o Chico passou a vida sem problema nenhum? Ele mesmo, em determinada mensagem, ele relata inúmeros casos de dificuldade, de luta. Né? A irmã foi para um hospício, ficou lá até desencarnar, certo? E o sobrinho, né? Um filho que essa irmã tinha, o sobrinho, certo? Totalmente obsedado, cheio de todos os problemas. Ele, com todas as dificuldades dele, criou esse sobrinho até os 11 anos de idade. Ele era o mais velho dos irmãos, né, da família, né, ajudou a toda a família. Né? Então, você acha que o Chico, em algum momento, ele reclamou, ele pediu para Deus tirar? Não, eu tenho certeza que o Chico, em todos os momentos, pediu para Deus coragem, forças, para vencer aquelas dificuldades que eram, com certeza, abençoadas dificuldades na sua vida. É isto, meus amigos. Né? Ser fiel a Deus vai por aí, o caminho é esse, não tem outro. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e dê para a gente essa coragem, né, verdadeira que nós todos precisamos. Que Deus nos ampare. André, você está sem som. Meus amigos, nós temos aí muito material para a nossa reflexão. Abrimos um pequeno espaço para alguma pergunta que alguém que esteja assistindo queira fazer sobre o tema. Hoje nós temos como mensagem de encerramento uma mensagem especial. Nós temos por hábito colocar aqui, vocês sabem bem, uma mensagem lida pelo próprio Chico. É de costume que o Chico, então, psicografou a mensagem e aquelas que eventualmente ele tenha gravado na sua própria voz, ele faz a leitura e a gente retransmite aqui, né? Mas hoje é diferente. Hoje, o que nós vamos mostrar para vocês é uma psicofonia, ou seja, é o Chico, na sua atividade mediúnica,
emprestando o seu corpo físico para Emmanuel. Então, quem vai estar falando esta noite é o próprio Emmanuel, nos trazendo uma prece lindíssima sobre um tema, né, que estamos tratando aqui, o tema rogativa. Vocês vão notar, inclusive, que a voz do Chico fica levemente alterada, né, porque, na verdade, quem está falando ali, utilizando o instrumento Chico, é o próprio Emmanuel. Então, que possamos aproveitar essa lição, essa prece de encerramento vinda do nosso querido Emmanuel. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira, e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil. E aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro
e servidor de sempre, Emmanuel. Boa noite a todos. Semana que vem temos o tema Ama, Trabalha, Espera e Perdoa, do livro Paulo e Estevão. Fiquem com Deus.